Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então nós paramos no verso 16 do capítulo 9 e ele fala: ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo não pregava por interesse, pregava porque ele tinha uma responsabilidade, um senso de responsabilidade diante de Deus. O verso 17, ele fala assim: se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ele fala assim: ó, gente, eu sinto a responsabilidade disso. Para mim, eu tenho uma obrigação porque eu sou dispenseiro, eu sou mordomo do que Deus confiou a mim. Deus confiou uma mensagem a mim, eu tenho que entregá-la. Lembra que a gente viu no capítulo 4, verso 1? Eu tenho, como eu sou um dispenseiro, eu tenho que ser fiel. Deus espera de mim fidelidade. Então, eu vou fazer aquilo que Ele pediu de mim. E Deus vai recompensar se eu fizer com a atitude certa. Então, ele entendia que o seu serviço a Deus era uma responsabilidade que Deus tinha colocado diante dele, que ele deveria ser fiel. E aí no capítulo 9, versos 18 a 23, a gente vai ler só alguns desses versos. Ele fala o seguinte: eu fiz de tudo para alcançar a todos. O que quer dizer isso? Vou começar no verso 18. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me fazer valer do direito que ele me dá. Ele falou assim: quando eu passo a palavra para a pessoa ao evangelizar, ele tem que ser de graça. Agora, depois que tem a igreja que o pessoal quer ajudar o pai Pedro, o Paulo, o líder, deve fazer. Mas ao passar a palavra, ela tem que ser passada de graça, sem interesse nenhum. Aí continua, versículo 19: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo para todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei. Ele falou assim: para conquistar os judeus, eu vivia debaixo das leis dos judeus. Eu estando ali no meio de um povo em Jerusalém ou em algum lugar, eu vivia dessa forma para que não causar tropeço e as pessoas ouvirem a mensagem e crerem. Então, para mim, eu abri mão de certas liberdades que eu poderia ter em Cristo para ganhar aquelas pessoas. Versículo 21. Aos sem lei, como eu mesmo fosse assim, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ele fala assim: olha, quando eu estou no meio dos judeus, eu vou procurar viver de uma forma que não cause escândalo ou tropeço para eles. Eu vou abrir mão de coisas porque eu quero alcançá-los. Eu estou no meio dos gentios, eu vou abrir mão de certas coisas porque eu quero alcançá-los. Veja que ele não está dizendo que ele pecava por causa disso, que ele era hipócrita, que ele agia de uma forma errada. Não, é que ele abria mão de certas coisas que ele teria direito com o propósito de ganhar aquelas pessoas. Às vezes você vai estar no meio de algumas pessoas e você, com o propósito de ganhá-las, você pega e cede um pouco de algumas convicções no sentido de querer brigar por elas, para que você conquiste aquelas pessoas, para que elas ganhem confiança em você, para que você possa ensinar para eles de uma forma que eles vão entender que faça diferença. A forma de falar, às vezes, a maneira de se expressar, às vezes a gente muda, estando num certo ambiente. Não é ser camaleão, mas é você abrir mão de certos direitos que você tem com o propósito de ganhar aquelas pessoas para Cristo. Paulo, por exemplo, tinha o direito de receber. Ele abriu mão, foi trabalhar como construtor de tendas, porque queria ganhar aquelas pessoas. Versículo 24.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele fala, gente, quando alguém está lá nas Olimpíadas, numa prova, num campeonato, o objetivo de todo mundo é o quê? Ganhar. Só que só um vai ganhar. Ele fala assim, então se esforce para que você seja esse que ganha. Aqui não está falando de se esforçar para ser salvo, mas servir a Deus com fidelidade, abrindo mão de certas coisas que você gostaria, para um propósito maior, que é alcançar aquelas pessoas. Ele falou, então corra de tal forma que você consiga conquistar isso. Se esforce de tal forma como que você seja o melhor. Não para seu orgulho, mas para o objetivo de ganhar essas pessoas. Na vida cristã, no dia a dia, na conduta, na moral e na sua renúncia para alcançar aquelas pessoas. Faça o seu melhor. Versículos 25 até 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e me reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele fala assim, um atleta, ele abre mão de alimentação, ele abre mão de sair, de ter uma vida social muitas vezes, ele treina horas a afinco porque ele quer ganhar um prêmio, uma coroa que vai perecer, que vai estragar. A gente tem um prêmio muito maior que esse. Então a gente deve agir com a mesma dedicação que um atleta de ponta tem, de abrir mão, de renunciar porque ele quer alcançar o prêmio, nós também devemos agir de tal forma, para procurar ganhar, não por causa do interesse de ganhar, mas o que nós temos é muito mais precioso do que uma medalha, ou na época uma coroa de louros que se acabava rápido. Então se esforce, do mesmo jeito que o atleta abre mão de um monte de coisa, para que ele seja o melhor, para que ele ganhe a sua medalha, nós devemos fazer muito mais do que isso, porque aquilo que nós temos para oferecer é maior, e aquilo que nós vamos receber em galardão, em recompensa da parte de Deus, nada vai tirar da gente, é incorruptível e é muito maior do que tudo isso. Capítulo 10, versículo 1. Vou pedir para alguém ler, para vocês não enjoarem tanto da minha voz aí. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ele pega o exemplo do povo de Israel. Ele fala, não quero que vocês ignorem o que aconteceu com Israel. E aí ele faz uma comparação, já lemos 2 também, vamos ler o verso 3 e 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, tudo que aconteceu com Israel, seja o maná, seja sair água da rocha, tudo que aconteceu com Israel serve de exemplo para aquilo que Deus quer nos ensinar. Aquela pedra representava Cristo, aquele manjar representava Cristo, tanto que quando Jesus multiplicou os pães, lembra que ele usou lá em João 6 a comparação com o maná, e que ele estava para oferecer um pão que nunca mais ia terminar? Ele chegou a dizer para o pessoal lá, para os fariseus, ou os que o procuraram em João 6, olha, os vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. O pão que eu tenho para oferecer para vocês é para a vida eterna. Ele usa isso como comparação. E aí, chega no verso 5. Eles tiveram tudo isso, eles viveram isso, eles viram Deus abrir o mar, eles comeram do maná, eles beberam da água da rocha. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Mas por que Deus não se agradou deles? Então agora vai começar a explicar para a gente, verso 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles cobiçaram coisas más, por isso Deus não se agradou deles. E aí a gente traz isso para a nossa vida. Será que muitas vezes nós não estamos cobiçando coisas
que não têm valor ou que são más. Então Deus não se agradou de Israel. O exemplo está aqui. Por quê? Porque cobiçaram coisas más. Se nós queremos que Deus se agrade de nós, então nós temos que olhar para o exemplo do que aconteceu com Israel e começar a mudar aqueles nossos desejos que nós temos. Segunda razão, por causa da idolatria, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Ele falou assim, o povo foi idólatra. Aí você fala, mas isso daí eu não adorei mais nenhuma imagem, não sou mais idólatra. Mas às vezes nós colocamos muitas coisas no lugar de Deus. E acabamos trazendo muita idolatria para dentro do nosso coração, no sentido de que a gente deixa Deus de lado por causa de outras coisas ou pessoas. Então nós podemos cometer os mesmos erros que eles. Deus não se agradou deles por quê? Porque cobiçaram coisas más, por causa da idolatria. E no verso 8 fala que é por causa da imoralidade também. Não pratiqueis imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Também, além da imoralidade, versos 9 e 10, o que eles mais faziam? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração. Lembra que quando o povo de Israel estava num lugar, de repente, faltava alguma coisa, eles começavam a reclamar. E reclamava, e reclamava, e reclamava o tempo inteiro. O povo vivia reclamando. Às vezes, nós também agimos de tal forma. A gente precisa aprender a desenvolver o contentamento. Em vez de olhar para aquilo que a gente gostaria de ter, vamos olhar para aquilo que Deus já deu para a gente. Vamos aprender a agradecer aquilo que Ele tem feito. Tem horas que tem problema sim, tem horas que é difícil sim. Não estamos negando isso. Mas quando a gente tira o foco dos problemas e das dificuldades e coloca o foco em Deus, a gente tem muito mais para agradecer do que para reclamar. E aí aqui está falando, Deus não se agradou de alguns deles porque eles eram murmuradores. Versículo 11. Ora, todas essas coisas lhes aconteceram como exemplo, e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos estão chegando. Tudo isso está escrito para quê? Para nos avisar, para nos desadmoestar, para nos advertir. Ou seja, Deus pega o que aconteceu lá e traz para a nossa vida para a gente aprender, para não ser como eles, porque Deus quer se agradar de nós. Deus não se agradou deles porque cobiçavam, porque eram imorais, porque eram idólatras, porque murmuravam. Isso está escrito para quê? Para nós. Para a gente aprender a não agir dessa forma. Versículos 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele fala o seguinte, às vezes a gente olha para Israel e fala assim, mas que povo chato, só reclamava, olha só que povo era esse. Aí Deus fala, você acha que você está bom? Você acha que você está em pé? Tome cuidado. E ele não diz, aquele que está em pé, cuide. Ele diz, aquele que pensa que está em pé. Porque às vezes nós estamos caindo e achando que estamos em pé. Então está escrito para nos avisar. E olha, isso tudo serve para abrir nossos olhos. Que nós temos o mesmo potencial para fazer as mesmas besteiras que eles fizeram. Nós somos tentados sim. Só que Deus promete o livramento. Se a gente se submete a Ele. Aqui que está o segredo. A gente submete a Deus para poder vencer a tentação. Versículos 14 a 22, a gente vai ler o 14. E eu não vou entrar em todos os detalhes aqui. Diz assim, ó, portanto, meus amados, fugi da idolatria. E aí ele vai falando da idolatria, o que estava envolvido, o que acontecia no meio daquele povo por causa das coisas. E ele vai dizendo, por exemplo, no verso 16,
Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ele começa a fazer uma comparação. Quando a gente toma a ceia, a gente não está em comunhão com Deus e com aqueles que creram em Cristo? Não é um momento de comunhão? Aí ele vai fazer uma comparação. Vamos continuar para ver a comparação dele agora. Versos 20 a 22. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? O que ele está falando para a gente aqui é o seguinte. Lembra que falou sobre comer carne, que podia comer, e agora aqui ele puxa uma coisa meio na veia? Então ele está falando lá o seguinte: você vai comer carne. Não fique especulando, fique procurando, veio da onde, será que foi oferecido, será que não sei o quê? Não, não precisa mais. A comida em si não faz diferença. Agora o que ele está falando aqui é o ser participante. O que quer dizer isso? Quando eu estou tomando a ceia, eu estou lembrando o que Cristo fez por mim. Nós vamos ver o capítulo 11. É um momento de comunhão, onde estou em comunhão com o Senhor, lembrando, sendo grato pelo que Ele fez por mim. Aí, eu pego, saio dali e vou numa reunião onde vai ter sacrifícios a ídolos. E lembra que muitas dessas festas que haviam naquela época, havia até orgias no meio delas. E eu participo de tudo aquilo, depois eu vou e tomo a ceia e participo da ceia. Dali um pouco eu vou e participo das coisas oferecidas a demônios, ou das orgias, ou das consagrações que eram feitas, e dali um pouco eu vou para Deus. Ele está falando, calma aí, não é um pé num barco, um pé no outro. Ou você é participante da mesa do Senhor, ou você é participante dos demônios. Porque quando você está indo num culto ali, e aí que era um culto pagão, onde está sendo oferecido coisas a demônios, porque não é ao santo, não é uma imagem que está sendo oferecida, é a demônios, você não pode ser participante das coisas de Deus e das coisas dos demônios. Está na hora de você tomar uma decisão, ou você é ou você não é, ou você está de um lado ou você está do outro. Então, entenderam a diferença do capítulo 9 para o capítulo 8? Verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Lícito é assim, eu sou livre, eu estou livre. Então, eu posso fazer muitas coisas? Sim, mas qual o limite? Se eu sou livre, qual o limite? O limite é a edificação. Se aquilo que eu estou fazendo promove divisão, escândalo, vergonha ao nome de Deus, então eu tenho que parar de fazer. Então eu sou livre, mas essa liberdade que eu tenho, ela bate no limite do que tem a edificação, de que as pessoas são edificadas, que a igreja é edificada, e não que o nome de Deus é envergonhado. Versículo 24, aí ele dá uma regrinha simples. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o que é do outro. Eu tenho que lembrar o seguinte, eu não estou aqui para satisfazer a mim mesmo e fazer a minha vontade. Eu estou aqui para agradar o meu Deus. E o meu Deus pede de mim o seguinte: se você precisa abrir mão de algo pelo bem da edificação, para promover paz dentro dos irmãos, para ganhar alguém para Cristo, então abra mão. Não temos aqui que buscar os nossos próprios interesses, mas o bem-estar do todo. Tudo é lícito? Sim. Mas o limite é a edificação. Tem que buscar o que edifica. Versos 26 e 27. Adile, por favor. Porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Se algum descrente vos convidar para uma festa, e quiser dizer, comei de tudo o que se puder diante de vós, não perguntando nada, por causa da consciência. Ele fala o seguinte, mas eu não fui no templo lá fazer uma oferenda ou participar do ritual. Mas eu chego na casa de uma pessoa que não conhece a Deus e vai ter uma comida. Não pergunte de onde veio a carne. Por quê? A carne é carne. Agora, o problema é se
a pessoa vier e falar assim, não, isso daqui que eu estou te dando era uma galinha preta que estava na esquina ali, era uma oferenda. Aí o que vai ser isso? Então vamos ler o que a Bíblia diz. Como que eu ajo nessa situação? Versos 28 e 29. Porém, pode dizer. Mas se algum homem vos disser, isso foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos avisou e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. A consciência eu digo, não a tua própria, mas a do outro. Por que razão seria a minha liberdade julgada pela consciência de outro homem? Ele fala assim, se o outro chegar e disser assim, ó, isso daqui foi lá no templo, foi oferecido a um santo, a um ídolo, a não sei o que, a Deus tal, a deusa tal, não coma, pela consciência do outro, para não ofender a consciência dele, de ele achar que você acha que tudo é normal. Aí ele fala, mas no 8 fala que pode comer. No 9 fala para não comer. Depois no meio do 9 fala para comer. E agora fala para não comer. O que está dizendo? Qual é a regra básica? A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tudo é de Deus. Você tem liberdade de comer, foi Deus que criou aquele boi, aquela galinha, aquela vaca. Foi Deus que fez. Você pode comer. Não pergunte, para que você não fique confuso e não escandalizar o outro por causa da consciência do outro. Agora, você não vai lá no templo e participar do ritual. E comer lá junto diante daquelas coisas, daquelas oferendas e tudo. Porque ou você é de Deus ou você é do demônio. Você foi comer na casa de alguém. O cara pôs na mesa, come e não pergunta nada. Agora, se ele diz, ó, isso daqui eu acabei de oferecer para não sei o que lá. Aí você fala, tá bom, não vou comer então. Isso foi Deus que fez, meu Deus é maior que tudo, mas eu não quero causar com isso uma confusão na sua mente. E aí o 31 diz o seguinte, portanto, quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, aquilo que eu como, aquilo que eu faço, aquilo que eu bebo, aquilo que eu falo, aonde eu vou, meu propósito é glorificar a Deus. Então, se ao comer eu posso trazer escândalo, eu prefiro não comer. Porque o meu propósito é agradar a Deus. Se for ao contrário, Valdir, eu deveria comer para não causar o escândalo. Por exemplo, assim, cidades pequenas têm aquelas festas, né, que tem aqueles churrascos, aqueles almoços. Não é carne sacrificada, né, que nem fazia antigamente. Mas a gente sabe que é a festa dos aqueles santos, né? Aí como deveria proceder? A mesma regra. Eu não vou lá no meio daquela festa porque eu vou estar causando divisão na cabeça das pessoas. Então, o que o Valdir? O Valdir diz que é de Deus, mas ele vem estar aqui na festa, essa festa é homenagem a santo isso ou santo aquilo, então eu não vou lá. Um vizinho me convidou para comer na casa dele. Eu estou comendo na casa dele, eu vou comer normal. Sabendo que a carne é. Mesmo sabendo que é de lá, não vou perguntar, a regra que está aqui. Agora, se ele pega e fala assim, não, essa carne foi oferecida a São Cipriano, que eu vou pegar o mais pesado aí, né? E não sei o que, fala assim, bom, se isso te traz uma confusão na sua mente, tudo bem, a carne quem fez é Deus. Do Senhor é na terra e toda a sua plenitude. É a mesma regra. Alguma pergunta, gente? Mais alguma? Versos 32 e 33. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ou seja, ele fala assim, gente, eu não quero causar tropeço nem para o judeu, nem para o gentio, nem para alguém da igreja. Eu não quero agradar a mim, eu quero edificação. Eu quero que a minha conduta faça com que as pessoas queiram ouvir a palavra e não se afugentem dela. Então ele abria mão de muitas coisas, porque ele queria alcançar judeu, gentil, ele queria pegar aquele irmão que está chegando na igreja e tem a consciência fraca, às vezes, não vou te causar tropeço, vamos juntos fazendo desse jeito, porque eu quero que as pessoas sejam salvas, eu quero a edificação do corpo, eu quero glorificar a Deus com o que eu como, com o que eu bebo, da maneira que eu vivo.
E a regra é simples, e quando a Bíblia foi escrita, lembra o quê? Foi uma carta corrida, não tinha divisão de capítulos e versículos, certo? Então o próximo verso está ligado a isso, olha só. 31, quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. 32 e 33, eu não quero causar tropeço para ninguém, eu faço de tudo para todos, para que as pessoas sejam salvas. 11 1, sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Cristo buscou seus interesses? Não. Ele se esvaziou sendo Deus, veio viver aqui no mundo como ser humano para nos alcançar. Abriu mão da sua glória para nos salvar. E Paulo está falando, eu sigo o exemplo de Cristo. Eu vou abrir mão de tudo que for preciso para que as pessoas sejam salvas. E nós devemos imitar a Cristo. Ele está falando, me imitem não porque ele se achava o cara. Porque várias vezes ele fala, eu sou o maior dos pecadores, miserável homem que sou. Ele fala assim, nessa disposição de abrir mão de tudo para que as pessoas sejam salvas, vamos imitar o Senhor. Eu abro mão por causa do meu Senhor. Então, vocês que viram como eu vivi no meio de vocês, procurem imitar essa disposição, porque todos nós somos imitadores de Cristo. Versos 2 a 4 do capítulo 11. Ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrai de mim em todas as coisas, e guardais as ordenanças como eu as entreguei a vós. Mas eu quero que saibas que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Bom, vamos pegar a sequência que ele está falando, que a nossa vida deve agradar a Deus, deve ser adoração a Deus, glorificar a Deus, certo? Então, o nosso cultuar a Deus é o nosso dia a dia, não é só dentro de um lugar. Então ele fala, o que é o glorificar a Deus? É no que eu como, é no que eu bebo, é da maneira que eu vivo, mas dentro da igreja também tem que ter ordem. E aí ele fala, olha, o homem, ele não ora e não fala, profetizar é proclamar a mensagem. Naquela época havia até aquela deusa revelava diretamente que não tinha Bíblia escrita. Hoje, tendo a Bíblia, não deve fazê-lo com a cabeça coberta, por causa que ao cobrir a cabeça você estava dizendo, eu estou debaixo da autoridade de algum homem. Então, por exemplo, todo o Oriente Médio, as mulheres usam véu. E aí é a próxima parte do assunto. E uma mulher sem véu saindo na rua, ela está se colocando em alto risco. Porque se ela é uma solteira e está com véu, ela está dizendo, eu tenho um homem que tem autoridade sobre mim e que eu estou debaixo da proteção dele, que é o pai dela. Se ela for casada, eu tenho um homem, eu sou casado com um homem e eu estou debaixo da autoridade e da proteção dele. E se uma mulher sai sem véu, ela pode ser estuprada no meio da rua. Porque na mente deles, ela está se oferecendo, ela está deixando claro, não estou debaixo da autoridade de ninguém, não tem nenhum homem por mim, eu estou aqui. Então a gente tem que entender que quando ele está colocando essas coisas, ele está mostrando para a gente como que deve a pessoa se portar. E aí ele fala, um homem não deve estar orando, profetizando com a cabeça coberta. Por quê? A cabeça dele, quem está sobre a cabeça dele, sobre ele é o Senhor. Aí versículos 5 até 9, vamos ler só o 5 por causa do tempo. Diz assim, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Fala assim, olha, quando a mulher não está usando o véu, ela está se colocando numa posição que ela se assemelha àquelas, por exemplo, que estão lá no templo de Afrodite ou no templo de Diana, que as mulheres raspavam a cabeça nos seus cultos, que eram na verdade orgias, e elas eram sacerdotisas e prostitutas ao mesmo tempo. Então fala assim, uma mulher não deve se colocar com uma atitude dessa, porque é desonroso para ela. Claro, você fala, mas na nossa cultura hoje. Bom, aqui no Brasil essa questão do véu não tem esse peso. Se você estiver na região do Oriente Médio, da Turquia, daquelas regiões, você deve usar, porque você mesmo se coloca sob risco. Versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Aqui está a explicação por que usava o véu. Era um sinal de autoridade.
Eu sei de mulheres que usam véu, mas não respeitam o marido. Não adiantou nada. Porque o véu é para mostrar o quê? Eu estou debaixo da autoridade do meu marido. Eu respeito o meu marido. Não adianta nada, ela pôs um pano na cabeça, ela não usou o véu. Porque ela está dizendo publicamente, estou debaixo da autoridade, mas ela não respeita ele. Então ela quebrou. Porque o propósito do véu, que é o sinal de autoridade. Versículos 11 e 12. Aí, antes de ler isso daqui, algumas pessoas podem perguntar, mas parece que a mulher foi colocada então numa posição inferior. E não é isso, e ele vai explicar agora. O 11 e o 12 são importantes para a gente entender isso. Ele está falando sobre o que havia de costumes, a questão do uso do véu, mas o 11 e o 12 ele esclarece a importância de cada um. Alguém pode ler? Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem do Senhor. Porque como a mulher é do homem, assim também é o homem da mulher, mas todas as coisas de Deus. Ele coloca o homem e a mulher valorizados diante dele. Está falando, a mulher foi criada do homem, mas hoje o homem nasce de uma mulher. Então viu como que ele coloca todos na mesma posição diante de Deus, valorizados diante do Senhor. O uso do véu é um sinal de autoridade. Então o homem não deveria usá-lo em culto público, e a mulher deveria usá-lo no culto público, porque era um sinal de autoridade. Agora, quem é mais importante diante de Deus? Os dois. Ninguém é melhor que o outro. Os dois são igualmente valorizados diante de Deus. Versículos 17 e 18. Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos consagrai para o melhor, mas para o pior. Porque primeiro de tudo, quando vos ajuntai na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Tá, veja que o verso 18 e 19 fala assim, ele falou na questão do homem orando, da mulher orando em questão pública, certo? Agora ele fala, agora vocês se ajuntam e estão divididos entre vocês. Que culpa a Deus é esse? Vocês estão em partidarismo entre vocês. Se vocês não consideram o outro. Então ele começa a combater os erros que eram cometidos no meio das reuniões também. Tinham erros que eram cometidos individualmente, mas também no meio das reuniões. Versículo 20 e 21, ele fala assim, ó. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também há quem fique embriagado. Falou, olha, no meio de vocês está sendo uma vergonha, porque eles costumavam ter uma refeição junto, e no meio da refeição lembravam a ceia, falando o que Cristo tinha feito por eles, usando o pão e o cálice, que a gente vai ler daqui a pouco. Tá? Então, ele fala o seguinte, o que está acontecendo? Uns estão comendo e bebendo tudo, e outros não estão, nada. Isso mostra que vocês não consideram o seu próximo. E isso não é a ceia de Deus, porque a ceia é comunhão. Então, o que vocês estão fazendo e chamando de ceia não é ceia. Verso 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vou louvar. Ou não vos louvo, como diz ali. O que acontece? No meio da igreja havia divisão e eles desprezavam alguém que estava com uma situação econômica inferior. Ele falou, se você quer comer que nem um doido, coma na sua casa. Mas na igreja não fique envergonhando o outro que não tem. Aí ele fala, então o que é a ceia? O 23 ele começa a explicar. O que é a ceia então? Que aquilo que eles praticavam não era. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. A ceia é do Senhor, não é de uma pessoa, não é de uma igreja, não é de uma placa, não é de uma denominação. A ceia é do Senhor. E o que ele vai explicar é o que ele estabeleceu, o que o Senhor estabeleceu. Não é a ideia de Paulo, não o que o Paulo acha, não o que o Valdir acha, não o que alguém acha. É o que Deus deixou estabelecido, Jesus deixou estabelecido para a gente. 24. Tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim.
A ceia, aquele pão não vira o corpo de Cristo. Se você morder, não vai sair sangue daquilo. É um memorial, para trazer à memória o que Cristo fez por nós. Fazem isso em memória de mim. Então, ele fala assim, vocês ficarem comendo que nem louco, isso não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é quando você pega o pão e lembra, Cristo deu a vida dele, o corpo dele foi partido em meu lugar. E a gente nessa hora está lembrando o sacrifício de Cristo no nosso lugar. Olha o verso 25, fala também disso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Ou seja, o comer do pão e o beber do cálice é o quê? Para a gente lembrar o que o Senhor fez. É interessante, eu vi esses dias uma pessoa explicando, a gente não comemora a Páscoa. A gente lembra que na Páscoa Jesus deu a vida por nós, mas a comemoração da Páscoa para a gente é como se fosse toda vez que a gente toma ceia, porque a gente está lembrando o que Cristo fez por nós. Eu não estou contra comemorar a Páscoa, não é isso, gente. Mas cada vez que a gente pega, come o pão e bebe o cálice, a gente lembra o que Cristo fez no nosso lugar. Ele deu a vida por nós. E é um momento tão precioso, porque nessa hora a gente está lembrando o que ele fez, e no verso 26 fala que a gente está anunciando a morte dele. Porque todas as vezes comeres este pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, cada vez que eu estou comendo, eu estou lembrando o que ele fez e anunciando o que ele fez. Porque às vezes tem alguém ali que fala, mas por que vocês estão comendo esse pão? Aí você explica, Jesus veio e deu a vida por nós. Então uma forma de falar do que ele fez por nós é a ceia. É uma forma de eu lembrar e dar valor e ser grato pelo que ele fez, e ao mesmo tempo também proclamar aquilo que ele fez por mim. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele fala o seguinte, é um momento precioso de comunhão, onde todos nós lembramos o que Cristo fez por nós, onde nós anunciamos o que ele fez por nós, e o que vocês estão fazendo? Estão menosprezando o seu irmão? Estão comendo e bebendo até ficar embriagado aí no meio de vocês. Estão envergonhando o nome do Senhor. Então, quando tomar ceia, a gente tem que ter a consciência de que a gente está fazendo algo sério. Não é momento de bagunça e não é momento de eu estar tomando a ceia aqui e menosprezando o outro do lado. Ou humilhando o outro em outro lugar. Isso mostra a valorização da comunhão que nós temos. Porque naquela hora eu lembro, Cristo pagou os meus pecados. Eu creio nele, eu sou filho de Deus. Meu irmão aqui do lado é filho de Deus. E eu menosprezo ele. E cada vez que eu tomo a ceia, indignamente, ou seja, menosprezando meu irmão, agindo de uma forma correta, ou sem dar o devido valor à morte de Cristo no meu lugar, eu estou fazendo isso ofendendo o Senhor. É um momento que é para ser precioso de comunhão, valorizando o que Cristo fez, mas eu posso transformar esse momento num momento que eu ofendo a Deus pela maneira como eu estou agindo naquela hora. Verso 28, ele dá uma advertência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Naquela hora, pensa e fala assim, olha, Deus me perdoa, estou menosprezando meu irmão, eu vou acertar a vida com ele. E toma. Não deixa de tomar por causa disso, mas examine-se. E se você não está disposto a acertar, então não toma. Por quê? Dê valor para aquilo que Cristo fez. Valorize o que ele valoriza. Nos versos 29 até o 32, dá para passar uns 2 minutinhos, gente? 2, 3 minutos, só para encerrar o capítulo? Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Ele fala o seguinte, gente, examine-se e não tome a ceia de forma indigna. É um momento precioso de comunhão com o nosso Senhor, de valorizar o que Ele fez por nós, de comunhão entre nós como irmãos. Então, se você está tomando de forma indigna, ele fala, Deus disciplina. Aí fala que alguns estavam doentes, alguns estavam fracos, por quê? Porque não estavam fazendo aquilo que Deus tinha dito, estavam fazendo aquela bagunça dentro da igreja. Então, é um momento sério
ao mesmo tempo que é um momento sério, se eu errar naquilo, Deus vai me disciplinar para o meu bem, porque a disciplina de Deus é para que eu aprenda a agir de uma forma correta. 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. O resumo é o seguinte: gente, tome a ceia direito, valorize o seu irmão, espere o outro chegar. Naquela hora da ceia, lembre o que o Senhor fez. E você lembrando o que você fez, você dá valor para o seu irmão do lado. E você trata de uma forma digna, espere um pelo outro. E aquele momento da ceia é o momento de lembrar que ele morreu no meu lugar. E assim nós estamos lembrando o que ele fez e anunciando a morte dele até que ele venha. Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.